Olá, 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 você, seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Já de antemão, já vou pedindo para você dar um joinha, um legalzinho aí, recomendar o vídeo para a galera, porque hoje a gente vai falar de um assunto que interessa para alunos do direito, especialmente para advogados que estão começando o trabalho, que estão interessados em conhecer a questão da narrativa jurídica, mais especificamente a narrativa jurídica valorada. Mas eu vou examinar com vocês alguns detalhes da narrativa jurídica valorada. Então, dá um joinha aí, dá um ok, porque nós vamos trabalhar ferramentas linguísticas. Eu vou falar de adjetivos e de advérbios. E agora, gente, que tal, hein? Adjetivos e advérbios. Ou seja, vou mostrar como adjetivos e advérbios podem ser importantes no momento de se construir a narrativa jurídica valorada. A diferença da narrativa jurídica valorada para uma narrativa simples. Mas eu vou me deter justamente na questão das classes gramaticais, da função do advérbio e da função do adjetivo. Isso é muito importante para a gente observar como funciona essa narrativa jurídica valorada, já que esse é um dos problemas, muitas vezes, na construção de um texto jurídico, o conhecimento um pouco mais a fundo dessas estruturas gramaticais, dessas classes gramaticais e o uso consciente disso. Eu vou insistir nesse assunto, gente, porque uma das dificuldades que nós encontramos na disciplina de redação instrumental, que eu dou para os alunos do direito na universidade na qual trabalho, justamente é o conhecimento dessas ferramentas. Muitas vezes, quando eu vou dar aula de redação instrumental, o aluno acha que nós vamos falar de crase, de vírgula, de concordância ou de regência, que são elementos importantes na construção de um bom texto, não resta a menor dúvida. Mas a construção de um texto, ele obedece também a outros regramentos e não apenas ao conhecimento desse ferramental linguístico. Ou seja, é preciso também saber como se constrói uma narrativa, quais os elementos dessa narrativa, o que é que compõe a narrativa. Outra coisa que é muito importante também para um advogado verificar a diferença entre um texto dissertativo e um texto narrativo, que é justamente argumentar e o que é contar uma história, narrar, porque são tipos de textos bem distintos, bem diferentes, com características diferentes, e o advogado, e o bom advogado, precisa conhecer essa ferramenta, saber exatamente o que é uma narrativa, o que é uma argumentação. São coisas totalmente distintas, mas que interessam muito para quem trabalha produção textual, especialmente para um professor de língua portuguesa, para um jornalista como eu, que trabalha com narrativas, com construções narrativas, com essas características de narrativa e trabalha com o ferramental todo da língua. Portanto, vamos falar de narrativa jurídica valorada. Você está pronto aí? Bacana? Pegou uma bolachinha, pegou aí um docinho, suquinho, natural, nada de coisa artificial, vamos lá. Saúde acima de tudo! Então tá, nós vamos começar falando sobre a questão das narrativas. Primeira coisa que nós temos que postar aqui claramente é diferenciar, isso aqui é muito importante no começo, quando se aborda a questão das narrativas jurídicas, o que é uma narrativa ficcional e o que é uma narrativa do real, do acontecido, do ocorrido. São dois tipos de narrativas completamente diferentes. Ou seja, as narrativas ficcionais, um romance, uma telenovela, um filme de Hollywood clássico, uma série do Netflix, são ficcionais. O que isso significa dizer? Que trabalham com ficção. Aqueles personagens e aquelas ações que estão acontecendo ali, elas são produzidas, criadas por quem fez o texto, por quem produziu o texto, que tem, agora vamos lá, total liberdade de criação. Então, vamos pegar o Gabriel Garcia Marques, que é também jornalista, né, já falecido, Gabriel Garcia Marques, prêmio Nobel de Literatura, e o Gabriel Garcia Marques cria um realismo mágico. Os personagens dele vivem 500 anos, não é? Bom, isso é permitido na ficção? Sim, claro que sim. Na ficção se pode tudo. Ou seja, quando falarmos em ficção, nós falamos e abordamos ser semelhante ao que aconteceu, ao acontecido. Portanto, a palavrinha é verossimilhança, que quer dizer justamente isso. Ou seja, ele não lida com o ocorrido, mas com aquilo que é semelhante à verdade. Portanto, verossimilhança. Essa é a palavrinha da ficção. Mas quando nós lidamos com jornalismo, com biografias, com história e com a narrativa jurídica, nós estamos falando daquilo que aconteceu. Portanto, nós não temos essa liberdade de criação. Essa é a primeira grande questão que se impõe.
Logo, para que nós possamos fazer uma boa narrativa jurídica, é importante nós delimitarmos a fronteira, e ali há uma fronteira, sim, ela é clara, nem às vezes nem tão clara, entre o que de fato aconteceu e aquilo que a gente pode atribuir como uma ficção. Tem que ficar muito clara essa diferença para quem trabalha com uma narrativa como essa, que é a narrativa jurídica, a fronteira entre o acontecido e o que não aconteceu. Que, aliás, é a mesma questão que se impõe a um jornalista. O jornalista precisa deixar claro aquilo que aconteceu e aquilo que é ficção. O que é ficção não importa para o jornalista. Não importa para o historiador, não importa para o biógrafo. O biógrafo tem uma certa liberdade, claro que tem uma liberdade, por exemplo, de enaltecer o seu biografado, porque é o seu produto. Então, o que o biógrafo vai fazer? Vai falar muito bem do seu biografado, vai enaltecer os aspectos positivos desse biografado, quem sabe? E vai, digamos assim, não dar tanto destaque aos aspectos negativos ou justificar os aspectos negativos. O que significa dizer que uma biografia, muitas vezes, ela pode ser valorada, mas ela não é ficcional. Essa é a margem da distinção entre valorar e ser ficcional. Outra coisa que é importante em qualquer narrativa, seja ela ficcional ou não ficcional, são esses elementos da narrativa que você está vendo aí. Né? Então, elementos da narrativa. Quem, o que, onde, quando, como e porquê. Nem sempre sabemos o como nem o porquê. Mas quem participou do acontecido? Lembra que uma narrativa é algo que aconteceu, que existe uma ideia de ação. E a ideia de ação é protagonizada pelos protagonistas ou pelos personagens. No caso de uma narrativa, não chamaremos de personagens. Na ficção, chamamos de personagens, mas numa narrativa ou no texto jornalístico, são as pessoas, são os indivíduos. Né? Quem participa e quem participou? O que de fato aconteceu? E esse acontecido, sempre que algo acontece, é preciso que tenhamos uma ideia de tempo e de lugar. As duas últimas, como aconteceu, muitas vezes a narrativa não traz claramente o como aconteceu e a causa desse acontecido, que é o porquê. Você está vendo aí? Então, essas são perguntinhas que imediatamente você que trabalha com narrativas, você que é advogado, precisa responder em relação ao acontecido. Então, fazendo um acordo aqui entre nós, não é? Ou seja, toda narrativa constata, dá os fatos daquilo que aconteceu. Se nós formos olhar a narrativa agora, do ponto de vista do instrumento jurídico, que é a petição inicial, ela está na terceira parte da petição inicial, que é aquela que nós denominamos de dos fatos. E ali, o advogado precisa relatar o acontecido, relatar aquilo que aconteceu, e isso é que é fundamental. Ali não é, e esse é um problema muitas vezes nas petições iniciais, aquilo ali não é o momento de argumentar, é o momento apenas de contar aquilo que aconteceu, de fazer a narrativa. Bem entendido? Então, a diferença entre narrar, narrativa, e argumentar. Haverá um momento em que, sim, traremos à luz as leis e vamos argumentar em favor do nosso cliente. Mas, dos fatos, se restringe à construção da narrativa. Evidentemente que toda a argumentação feita posteriormente precisa ter ligação íntima com essa narrativa, ou seja, a narrativa já prepara a argumentação, e é exatamente por isso que ela é tão importante, porque se ela não for bem construída, haverá problemas lá na argumentação. Outra dica importante, especialmente de advogados muito bem-sucedidos e com muita experiência, a concisão é importante. Quem tem muito a dizer pode dar problemas. O juiz pode, olha, eu vou fazer uma petição inicial com 20 páginas. É uma petição inicial muito grande e há relatos de juízes que mandam o advogado refazer essa petição inicial. Ou seja, é necessário ser conciso. A qualidade do texto não está intimamente relacionada com a quantidade, o volume de palavras, de textos que são empregados no documento. Portanto, a concisão. O que é concisão, professor? Dizer muito com pouco facilita a leitura e dá conta daquilo que no jornalismo chamamos de clareza, que hoje é, inquestionavelmente, também uma boa palavra para o texto jurídico. Né? Sejamos claros, objetivos e concisos. 3 palavrinhas que vêm do jornalismo e que são aplicados também numa petição inicial, e é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Muito bem, vamos avançar mais um pouquinho, então? Entendido que é uma narração, as características de uma narração, nós vamos falar sobre a questão da parcialidade e imparcialidade.
jornalismo e o direito, esses dois, os operadores do direito e os jornalistas do mundo do jornalismo, portanto, tem essa mesma relação com os fatos, a questão da parcialidade e imparcialidade, que é uma bela discussão, tanto na área do jornalismo quanto na área do direito. Mas quando a gente fala da narrativa jurídica, é preciso que você tenha em mente que não existe imparcialidade, ou seja, haverá um lado que você estará defendendo, e você será parcial. É importante frisar que ser parcial não significa ser ficcional. A palavra parcial, na nossa cultura, ela assumiu uma conotação pejorativa, negativa. Necessariamente não é isso. Ser parcial é defender um lado. Não significa dizer que você esteja transgredindo a ética ou que você esteja inventando coisas, ficcionalizando. Portanto, a palavra parcialidade é um pouco demonizada em nossa cultura. Muito bem, então a narrativa jurídica na petição inicial, ela está lá nos fatos, como eu falei para vocês. Então, as partes que é acusação e defesa agora vem uma expressão importante para nós, que é reconstruir os fatos de acordo com a intencionalidade do discurso. Olha o que está dito aqui, que é importante. Primeira coisa, quando a gente fala em reconstruir os fatos, não há como, o fato já aconteceu. O que você vai fazer? Você vai reconstruir os fatos pela sua ótica, pela maneira que você vê o fato. Então, você imagina dois jornalistas, um em cada esquina, que assistem a um acidente, uma colisão de dois automóveis, e ambos vão fazer a narrativa daquela colisão de pontos de vista diferentes. Ou seja, eles vão narrar coisas diferentes. Por quê? Porque um jornalista vai enxergar determinadas coisas que o outro não enxergou, por exemplo. Não é? E nem por isso eles estão ficcionalizando. Ou seja, eles estão filtrando a informação pela sua ótica, pelo seu olhar, pela sua maneira de olhar o episódio, pela sua cultura, pela sua maneira de enxergar o mundo. Essa é a primeira coisa que é importante. Portanto, isso é reconstruir os fatos. O fato já aconteceu. Ele tem que ser reconstruído, mas reconstruído dentro do que se chama, na narrativa jurídica valorada, pela intencionalidade do discurso, ou seja, sempre haverá uma intenção, e isso não é contrário à ética. A intenção é criminalizar um lado e aliviar o outro lado, mostrar o lado bom do outro lado. Isso é a intencionalidade. Todo discurso possui uma intenção. Não existe discurso imparcial. Todo discurso possui uma parcialidade. Com o discurso jurídico, então, nem se fala, né? Então, haverá uma intencionalidade do discurso, que será a reconstrução dos fatos, e mais do que isso, essa reconstrução ela vai ser feita por meio da linguagem. A linguagem também é um filtro. Por quê? Porque dependendo das palavras que você empregar, você pode destacar ou não determinados elementos. Portanto, toda a linguagem ela é subjetiva. Então, nós temos uma reconstrução dos fatos. A reconstrução tem que estar de acordo com o acontecido para a lealdade processual, mas o critério da escolha dos fatos que você vai realçar e aqueles que você não vai chamar a atenção levam a uma parcialidade do discurso. E é isso que nós vamos chamar de uma narrativa jurídica valorada, a reconstrução por meio de ferramentas linguísticas. E isso que a gente tem que ver também como são essas ferramentas linguísticas. Vamos dar uma olhadinha mais adiante? Olha só, a subjetividade do discurso. Vamos ler aqui, olha só. A subjetividade do discurso. Todo o discurso ele é subjetivo, ele dá conta de um olhar de quem está enxergando, por isso subjetivo. Legal? Então, se eu pedir para você me descrever lá o seu estojo, ou penal, como se diz aqui em Santa Catarina, onde você guarda seus lápis bonitinhos, suas canetinhas coloridas. As meninas têm milhares de canetinhas coloridas, sem as quais elas não saem de casa. Olha só, descreve para mim seu penal, descreve para mim seu estojo, onde você guarda seu material. Cada um vai destacar um aspecto que lhe interessa ou que os seus olhos observam, ou seja, haverá sim um componente subjetivo. Claro que nesse caso, estou dando um exemplo mais simples, os componentes subjetivos podem ser ou não destacados, legal? Isso vai criar o que nós chamamos de um efeito de sentido. Não é? Então, eu posso criar numa narrativa jurídica valorada um efeito de sentido em que eu mostro a indignação do autor, que se sente ofendido.
Ele pode destacar as questões éticas, e isso tudo está dentro da subjetividade do discurso. Portanto, não se trata de ficcionalizar, ou, para usar um senso comum, de mentir, não é? Mas de revelar efeitos desse sentido. Portanto, o discurso é subjetivo porque ele revela, na verdade, esses efeitos de sentido. Bem entendido isso? Vamos lá, vamos continuar? Bom, agora vamos agora descer mais uns degraus para a questão técnica do discurso valorado. Olha só, o que é a valoração? Bom, primeiro o conceito disso, né, pessoal? Emprega os modalizadores, nós chamamos de modalizadores. O que são os modalizadores? Olha, encontre os modalizadores no texto. O que eu estou pedindo para você fazer? Que você encontre as ferramentas linguísticas que levam à valoração, que nada mais é do que a posição do sujeito em relação ao seu interlocutor, emissor-interlocutor. A relação e a posição que eu vou ter diante desses fatos. Portanto, se eu sou o autor e represento o autor, se eu sou um advogado que representa o autor naquela petição inicial, naturalmente eu vou usar um senso comum, um clichêzinho, vou botar brasa no meu assado, né? Puxar a brasa para o meu assado. Então eu vou valorar, eu falei valorar, gente, não valorizar, por favor, valorar efeitos importantes que interessam para a minha parte. Eu sou o autor, eu vou destacar a ofensa que ele sofreu, os danos que ele destacar os danos que ele sofreu por meio desse ferramental, por meio desses modalizadores. Bem entendido isso? Vamos mais adiante um pouquinho? Vamos ver aqui. Olha só. Aqui, então, ferramentas, vamos lá, vamos chegando agora à parte mais importante do vídeo de hoje, que é mostrar-nos justamente a diferença de uma narrativa simples para a narrativa valorada, pontuando os modalizadores. Quais são esses modalizadores? Vou botar a telinha cheia aqui para você. Olha lá. Você está pronto aí? Vamos lá! Então, me acompanha aqui. Ó. Vamos pegar uma narrativa simples, gente. Narrativa simples. Ó. 23 de outubro de 2020, portanto, quando isso aconteceu, o tempo, né? O que aconteceu agora? Ó, a ação, o acontecido. O veículo dirigido pelo fulano de tal. Isso aqui é uma narrativa simples, ela não é não estou reproduzindo, portanto, a peça jurídica, né? Você já vê que o autor e o réu já vão estar identificados na segunda parte da petição. Então, fulano de tal, funcionário da transportadora tal, transportadora segue sempre, gostei do nome sugestivo, ingressou no cruzamento na Rua dos Catatais, 596, em Botafogo, Rio de Janeiro. Então, eu tenho aqui já respostas aos elementos da narrativa, que é quando aconteceu, o que aconteceu e onde aconteceu, percebem? O caminhão dirigido, agora os detalhes do acontecido, o caminhão dirigido para você responder o porquê e o como. O caminhão dirigido por Josué colidiu, e também tem o quem, né? Quem é que está envolvido aqui, ó. Colidiu com o automóvel do Edgar Magalhães. Então, quem? Os dois envolvidos aí, ó, o Josué e o Edgar, que trafegava em via preferencial. Isso é um dado importante, o Edgar estava no seu carrinho, trafegava na via preferencial e o caminhão dirigido pelo Josué colidiu com esse automóvel. Muito bem, você está vendo que está simples a narrativa, não há valoração aqui. Josué não prestou auxílio a Edgar, isso é uma informação que tem que ser valorada. Não houve perícia no local, apenas boletim de ocorrência. Edgar teve, olha o que pode ser valorado, né? Osteomielite crônica de cura duvidosa. Eu achei o nome desse troço bem bonito, né? E ficou incapacitado de trabalhar. Isso tem que ser valorado também. Não havia sinalização indicando a via preferencial. Bom, isso aqui pode ou não ser valorado. Depende da parte. Legal? Muito bem, feito isso. Vamos lá. Agora, vamos, você está pronto aí? Vamos valorar, então. Vamos pegar agora aqueles elementos. Nós temos numa petição, como você está vendo, a narrativa, né? Elementos que são essenciais, primários e secundários. Os primários é o que aconteceu e o que tem relação direta com a transgressão da lei. E os secundários são aqueles que contribuem para os primários. Bem entendido isso? Então, vamos lá de novo. Vamos dar uma olhadinha agora como é que fica isso valorando. Você está pronto aí? Ó? Agora a parte mais importante da aula de hoje. Vamos valorar. Narrativa valorada. Em 23 de outubro de 2020, o caminhão dirigido pelo preposto da Ré, agora já está perfeitamente identificado quem é a Ré, quem é o preposto, ingressou de forma inadvertida
Ei, inadvertidamente, ó, de forma inadvertida. Você está vendo que esse de forma inadvertida ou inadvertidamente, que funciona como um advérbio, ou seja, o modo como ele ingressou, eu estou dizendo, estou ressaltando o modo. Se eu disser que ele ingressou no cruzamento, é uma coisa, se ele ingressou de forma inadvertida, é totalmente diferente a informação. Eu estou inventando? Não, eu estou valorando. Legal? No cruzamento da rua, dos catatais, etc., no Rio de Janeiro. Portanto, você pegou ali, ó, ingressou de forma inadvertida. A maneira como ingressou, você está vendo que essa maneira que ele ingressou, ela modifica o verbo ingressar, por isso que a gente chama isso de um advérbio ou de um adjunto adverbial. Eu tenho pavor disso, professor. Calma. Ele modifica o verbo, a ação. Ele dá uma outra, ele é um modificador da ação, porque ele dá um modo como foi feita essa ação. Então, esse é o conceito do advérbio. O advérbio é um modificador do verbo. Olha lá, advérbio, está ao lado do verbo. Então, ingressou de forma inadvertida, ou se quiserem uma única palavra, palavras terminadas em mente são advérbios, inadvertidamente. Para isso que serve um advérbio, professor, viu? Agora está fazendo falta aquela aula do professor de português, né? Aquela aula que você teve comigo lá no ensino médio. Agora, olha só, apesar de guiar veículo pesado, agora eu estou construindo uma imagem. Ó. Ingressar em cruzamento, o motorista não teve o cuidado. Olha a palavra cuidado, a expressão veículo pesado, você está enxergando que é um caminhão, eu tenho que destacar que aquilo é um caminhão, não é? E estou destacando, agora olha como há uma questão subjetiva, né? Ou seja, o veículo é pesado e o motorista é um descuidado, ó, não teve cuidado. Observe que não teve cuidado e um veículo pesado estão funcionando como modalizadores, né? Tanto do veículo quanto do motorista. Ó. Nem provavelmente, olha de novo o advérbio, provavelmente, quer dizer, o que é provável, né? Portanto, uma suposição, foi devidamente, outro advérbio, foi devidamente treinado. Agora, olha só, treinado devidamente. Você está vendo que agora esse advérbio está modificando o adjetivo treinado. Olha como ele modifica, olha a função do advérbio é modificar outras palavras, né? No caso, advérbios, modifica verbos, advérbios e adjetivos. Classe gramatical, porque é importante a gente conhecer as classes gramaticais. Aí, professor, vai entrar no meu curso lá no Hotmart, professor Russo, você vai encontrar um curso de gramática para isso. Foi devidamente treinado para o exercício dessa função. Quer dizer, ele não teve cuidado, nem foi treinado devidamente, como deveria ter sido, para essa função. Então, eu estou levantando uma possibilidade para valorar. Olha, o cara entrou assim, desse jeito, não importa o modo como ele entrou, a maneira como ele entrou. Então, tudo isso são valorações, são modalizadores. Como resultado da imperícia, olha só essa palavra, imperícia destaca que foi imperícia. Colidiu gravemente, ele não colidiu, olha o verbo, ele colidiu gravemente. Para que serviu gravemente? Para modificar o colidiu, ó, com o automóvel do autor, que trafegava, agora olha lá de novo, como é que ele trafegava? Botou entre vírgulas para chamar a atenção, cuidadosamente. Você está vendo? Um colidiu gravemente e o outro cuidadosamente. Você está vendo o advérbio? Olha a importância do advérbio ali, modificando o verbo colidir e modificando o verbo trafegar. Você está enxergando? Isso é muito importante, o mais importante dessa aula aqui. Legal? E o mais grave, agora o mais grave bota 2 pontos e chama atenção. E o mais grave, muitas vezes a gente faz isso na oralidade, né? O mais importante, o mais grave, você vai chamar atenção agora, você vai destacar. O preposto não prestou auxílio à vítima. Porra, esse dado agora ficou muito bem destacado. Percebe aquela ferramenta ali? E o mais grave, 2 pontos. Para que serve aquela ferramenta com os 2 pontos? Chamar a atenção. As irreparáveis sequelas, gente, não são simplesmente sequelas, elas são irreparáveis. Então, atenta bem agora. Agora nós estamos falando do adjetivo irreparáveis. O que é irreparável? Um adjetivo. O que é adjetivo? O professor está dando qualidade para um substantivo. Os substantivos são sequelas. Sequelas é um substantivo. O que é um substantivo? Dá nome para as coisas. Sequela é o nome de uma coisa. Sequela. Legal? Mas eu estou agora dando uma qualidade, é um qualificador para as sequelas que são irreparáveis. E quando eu antecipo, olha só a sutileza da linguagem, quando eu antecipo esse adjetivo, ou seja, eu coloco o adjetivo antes do substantivo, eu chamo ainda mais atenção. Eu poderia dizer as sequelas irreparáveis, não, as irreparáveis sequelas. Você percebe que a simples alteração do adjetivo, antecipando o substantivo, ficando na frente do substantivo, chama muito mais a atenção ainda para a questão de ser irreparável. Percebe? A intencionalidade do discurso não tem ficção aqui, mas tem a intenção, evidentemente. Legal?
Segue o baile. As irreparáveis sequelas incapacitam o autor de trabalhar, o que revela a imprudência, aí enfatiza, imperícia e a falta de cuidados do preposto da ré. Que bonitinho isso aí. O que você achou? Bom, então qual era o objetivo de a gente pontuar para vocês isso? Uma das dificuldades que eu observo, especialmente nos alunos que estão fazendo redação instrumental, é justamente conhecer esse ferramental linguístico, o advérbio e o adjetivo com mais intimidade para verificar como eles, em um texto, podem ou não contribuir para que a gente, então, consiga fazer uma boa narrativa valorada, né? Olha só, irreparáveis sequelas. Você percebe como ficou bonitinho isso aí? Eu gostei, tá bom? Ó, se você curtiu, dá um joinha, manda para os amiguinhos aí, manda para a galera. Isso é bem importante para a gente valorar os nossos vídeos aqui. Legal, para você valorizar seu professor de português que está trazendo esses assuntos aqui. Não esquece, esse canal trata de jornalismo, redação, produção textual, produção para discursos jurídicos, para o discurso jornalístico, redação do Enem e o que mais você quiser. Manda bala aí que eu estou aqui atento. Obrigado!